Programa Imagine. Oferecimento Freeway Amortecedores e Auto Center. Cuide do seu carro com quem entende. Rede Valorize, a rede que mais cresce no Brasil. E celebre eventos e decorações. Criatividade com inovação. Olá, você que está acompanhando aqui pela TV aberta, está começando o nosso programa Imagine. É o programa da Igreja Batista Lagoinha, Uberlândia. E aqui você conhece um pouco mais dessa família, ouve uma palavra, testemunho e muito mais. Bora conferir o programa de hoje? Aqui em Lagoinha, Uberlândia, nós temos a Brigada de Incêndio, um grupo de pessoas, de voluntários que estão aqui para cuidar das vidas que nos visitam. Com um treinamento direcionado e específico, eles estão preparados para cuidar de todos aqueles que chegam aqui. Você vai conferir um pouquinho do que foi o último treinamento e da nossa formatura, onde tivemos o Corpo de Bombeiros da cidade presente aqui em Lagoinha, Uberlândia. Ensinar e pregar a palavra de Deus é algo essencial em Lagoinha, Uberlândia. E muito mais do que isso, o cuidado com as vidas. Aqui nós temos alguns ministérios que estão exclusivamente para servir as vidas que estão aqui. Um desses ministérios é a Brigada de Incêndio. São pessoas capacitadas e preparadas para qualquer situação de emergência dentro dos nossos estabelecimentos. Em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, nós realizamos o treinamento da 4ª turma de Brigada de Incêndio aqui em Lagoinha, Uberlândia. Foram dias intensos onde mais de 60 pessoas foram treinadas para servir e para cuidar das vidas que nos visitam. E nós estamos aqui com o comandante do 5º Batalhão de Bombeiros de Minas Gerais, Tenente Coronel Leonardo, que vai falar um pouquinho para nós. Tenente, como é essa parceria da igreja com a corporação? Como é que vocês veem? O que traz de bom para nós? Olha, eu já conheço bem a Igreja Batista da Lagoinha. Primeiramente, queria dizer que é uma honra para a gente poder estar participando desse treinamento, disseminando a cultura de prevenção, né? Isso é muito importante. E nós nos sentimos muito honrados de estar contribuindo com a igreja, né? Eu sei que é uma igreja para servir uma cidade, conta então com um batalhão para servir também essa igreja. Amém. Já conhece como que funciona. Então, Tenente, a corporação, ela vê essa parceria, esses treinamentos com um bom grado? Como é que é essa entrega para a população? Não adianta a gente ter o conhecimento e reter o conhecimento conosco, né? Então é importante a gente estar passando esse conhecimento para as pessoas, essa cultura prevencionista, né? E eu vejo essa parceria da igreja com o Corpo de Bombeiros muito importante, porque a gente vai alcançar muitas pessoas passando esse conhecimento, né? Tornando todo mundo mais resiliente. E estamos aqui também com o Tenente Borelli, que vai contar um pouquinho para nós como que funciona essa questão do treinamento, como que alguma entidade, alguma empresa, se quiser fazer, vocês estão à disposição, como que é isso? Bom, para fazer o treinamento, a empresa tiver interesse de fazer com o Corpo de Bombeiros, ela deve fazer uma solicitação através de um ofício, entregar para a gente lá na nossa sede, na Rondon Pacheco, 5715. O ofício deve ser direcionado ao nosso comandante, o Tenente Coronel Leonardo. E aí ele solicita o treinamento, dizendo quantas pessoas aquela empresa quer treinar e em qual tempo ela quer fazer isso, ou seja, em que momento ela pode disponibilizar os seus funcionários para fazer o treinamento. A partir dali a gente vai entrar em contato com essa empresa e vai poder conversar com ela a respeito dos detalhes desse treinamento, tá? de brigada de incêndio. E qual que é a importância da brigada de incêndio dentro de uma igreja, dentro de uma empresa, no dia de hoje? O brigadista, ele é o responsável por garantir a segurança de todo mundo dentro de uma empresa ou dentro de uma igreja. É o brigadista que você vai se apoiar para poder te ajudar no momento de dificuldade. Se o brigadista não estiver ali, você vai ter que contar com uma pessoa que às vezes não é capacitada para isso. E o brigadista, ele foi treinado para poder te ajudar e pelo menos te colocar numa situação de segurança.
tá bom? Então, o brigadista ou a brigada de incêndio, ela é importante em toda a empresa, em toda a igreja, para poder manter as pessoas seguras. E o capitão Rendel também está aqui conosco, vai falar da importância do Corpo de Bombeiros para a cidade. Capitão, conta para nós, qual que é a necessidade, como é uma cidade que tem um Corpo de Bombeiros à disposição? O Corpo de Bombeiros em Uberlândia tem 5 bases aqui na cidade, distribuídas estrategicamente no município. Ele realiza todas as ações aqui de prevenção e combate a incêndio, primeiros socorros. A parte de primeiros socorros aqui tem uma peculiaridade, que nós temos uma parceria com a prefeitura, e aí foi criado o Sistema Integrado de Atendimento a Emergências, né, para realizar todos os atendimentos de primeiros socorros no município, que é uma parceria extremamente importante para todos nós. E toda essa atuação do Corpo de Bombeiros é muito importante para ações preventivas e para as ações de respostas para toda a população. E a população, para encontrar vocês, é só discar. Qual que é o número? Isso. Qualquer problema que tiver, qualquer dúvida, teve um acidente em casa, precisa tirar alguma dúvida, sempre ligue 193. Esse número salva vidas, né? Então é bom estar todo mundo com esse número bem fresquinho na mente. E nós estamos aqui também com o pastor Cláudio, líder da brigada, que vai falar um pouquinho para nós sobre a 4ª turma que foi formada, correto? Sim, é a 4ª turma que nós estamos formando. Essa a gente subiu a régua, subiu o nível do treinamento. Sargento Costa, Cabo Jefferson, né, deram assim um treinamento que nós nunca tínhamos visto. Literalmente essa turma passou pelo fogo, passou pela água, passou pela preparação, né, para atendimentos de emergência. Então nós estamos muito bem equipados agora com essa turma. E tudo isso é para servir uma cidade? Qual é o intuito da brigada aqui em Lagoinha? Além de servir uma cidade, nós também estamos planejando já e focando já a Brigada Lagoinha para o Imagine. Para você ter uma ideia, num culto na casa de 4.000 pessoas, nós vamos ter que ter 14 brigadistas lá. E o projeto é que até no final do ano a gente tem mais ou menos 300 brigadistas, né? E participar da Festa das Luzes com esse número e contribuir lá. E hoje qual que é esse número de voluntários dentro da brigada? Hoje aproximadamente nós vamos chegar a 90 brigadistas, né? Estamos perto da nossa marca e a gente vai trabalhar até o final do ano para alcançar todos aqueles que desejarem participar. E para servir uma cidade, nós estamos aqui, cuidando de todas as áreas possíveis para que você esteja no melhor lugar, recebendo a direção e o derramar de Deus sobre a sua vida. E é claro, você não pode se esquecer que é muito bem-vindo aqui em Lagoinha, Uberlândia. Você conferiu aí um pouco do que aconteceu no último domingo aqui em Igreja Batista da Lagoinha, Uberlândia. Quer conferir mais? Você pode acessar o YouTube e conferir todo o culto do último domingo, da última terça-feira e os últimos cultos também. Nós queremos convidar você agora para acompanhar uma palavra direcionada para a sua vida com o nosso pastor Walter Procópio. Prepara o coração e ouve aí. Que a maravilhosa graça de Jesus esteja com você e com toda a sua casa. Que privilégio chegar até você mais uma vez no programa Imagine, com esse quadro Profetizando Vida. E hoje eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, Salmos de número 1. O livro de Salmos é muito lindo, eu gosto muito. Gosto de ler em voz alta, gosto de fazer de muitos desses salmos a minha oração. E aqui nós temos o Salmo 1, que eu posso dizer que é a introdução desse livro tão fantástico. O Salmo 1 diz assim: como é feliz. Em outras traduções diz: bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de água correntes, dá o seu fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O Salmo 1, eu posso dizer que é uma introdução aqui do livro de Salmos. E ele é muito bonito. Por quê? Porque ele é uma bússola. Ele é uma bússola.
uma bússola moral e espiritual que vai guiar os fiéis na jornada da vida. Fiéis, aqueles que são justos, aqueles que creem em Deus, que vivem uma vida para Deus. E o que ele vai nos ensinar? Ele vai nos ensinar que há um contraste entre o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. E hoje eu queria que você, aqui que está me assistindo, pudesse trilhar um caminho e ter essa consciência, essa certeza, que o caminho que você está trilhando é um caminho de um justo. E por isso você vai colher, e por isso você vai ser abençoado, e por isso você vai desfrutar de tudo aquilo que este justo, que é descrito aqui no Salmo 1, desfruta. Mas para você entender, deixa eu te ensinar algumas coisas. Primeiro, você precisa escolher o caminho. A pergunta é, qual caminho você tem escolhido? A Bíblia fala que há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o final deles é caminho de morte. Há caminhos que são caminhos de morte e não de vida. Parece ser bom, mas o final é um caminho de morte. Eu e você escolhemos o caminho que vamos seguir. E aqui o Salmo 1 começa com uma bem-aventurança, uma declaração de felicidade e prosperidade para aqueles que escolhem não andar no conselho dos ímpios. Então ele diz assim, olha, como é feliz, bem-aventurado. Bem-aventurado é isso, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Por quê? Porque os conselhos de quem está à nossa volta vão determinar a escolha do caminho. Quem tem sido os seus conselheiros? Quem tem ajudado você a fazer a escolha de qual caminho seguir? Talvez você tenha buscado conselhos em pessoas que não temem a Deus, ímpios, pessoas que perderam o temor, perderam o respeito, perderam a reverência, e o caminho que ele vai apontar para você não é um caminho de vida, é um caminho de morte. Mas Deus tem um caminho de vida, Deus tem um caminho de prosperidade para mim e para você. E quando eu vejo o Salmo 1, eu percebo o salmista nos dizendo, olha, não ande no conselho dos ímpios e não imite a conduta dos pecadores. Quem você tem imitado? Paulo diz, olha, imitem a mim, sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Todos nós temos pessoas à nossa volta, e nós olhamos para ele e nós reconhecemos e entendemos. Não dá para imitar. Mas nós temos também à nossa volta pessoas que eu e você podemos imitar. São pessoas justas, são pessoas que o caminhar dela é um caminhar bonito. Essas pessoas é que eu e você devemos e precisamos imitar. Quando eu vejo aqui o Salmo 1, eu percebo que o nosso deleite tem que ser na lei do Senhor. Por quê? Porque o salmista destaca a importância de encontrar o prazer na lei do Senhor. E quando ele fala o prazer na lei do Senhor, é o prazer na palavra do Senhor. Ter prazer. Eu não estou falando prazer de leitura, mas é prazer naquilo que a palavra de Deus está falando, prazer em colocar em prática isso. Porque quando eu tenho esse deleite, eu medito nessa palavra dia e noite. E esse foi o conselho de Deus para Josué, lá no livro de Josué, capítulo 1. Quando eu medito nesse texto dia e noite, quando eu coloco ele em prática, Jesus disse, olha, quem coloca em prática as minhas palavras, esse é o meu amigo, esse é quem me ama. Ou seja, eu não sou obrigado, não é uma obrigação, é um prazer, é um deleite. Muitos olham para aqueles que estão dentro da igreja procurando seguir a Bíblia, ele acha que é uma obrigação. Ah, o pastor te obrigou, a sua igreja te obrigou. Não, é um deleite. Porque nós sabemos que quando eu pratico o que está na palavra de Deus, na lei do Senhor, eu vou ser bem-aventurado, eu vou ser feliz, eu vou andar por um caminho de vida, por um caminho próspero, por um caminho abençoado. Eu queria deixar para você essa ilustração que está aqui no Salmo 1. Ele fala, olha, será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Ele diz assim, ela vai dar o seu fruto na estação certa. As folhas delas não vão murchar.
Ele diz, assim é a pessoa que tem prazer na lei do Senhor, prazer na palavra do Senhor. Ela está constantemente nutrida, ela é refrescada pela palavra de Deus, ela enfrenta todas as estações da vida, não importa se é uma estação muito quente, muito fria, difícil ou não, ela passa pelas estações da vida. Por quê? Porque ela é sustentada pela palavra de Deus, ela é sustentada e ela não perde nem a força nem a beleza. Para terminar, deixa eu te ensinar algo. Terceira coisa, o Salmo 1 mostra o destino final de quem é justo e de quem é injusto. De quem é justo e de quem é ímpio. De quem ama a Deus e de quem não ama a Deus. E aqui nós vemos, e a Bíblia vai repetir isso ao longo da Bíblia, ao longo dos seus escritos, a diferença entre o justo e o injusto. A diferença entre aquele que serve a Deus e a diferença daquele que não serve a Deus. Então, o Salmo 1 conclui contrastando o quê? O destino do justo e o destino do ímpio. Um é o destino de salvação, o outro é o destino da perdição. Um é o destino de alguém que é abençoado, o outro é o destino de alguém que é amaldiçoado. Um, ele é feliz, ele é bem-aventurado. O outro, ele não colhe felicidade. Então ele está nos mostrando isso. Enquanto os justos prosperam, como árvore plantada junto às águas, os ímpios são como palha, que o vento espalha. E ele está nos mostrando a importância de escolher o caminho. Eu termino dizendo para você, imagina a diferença entre construir uma casa sobre a rocha e construir ela sobre a areia. A Bíblia nos fala a diferença. Quem constrói a casa sobre a rocha, pode vir tempestade, pode vir vento, mas essa casa vai ficar ali inabalável, porque ela está sobre a rocha. Mas a casa edificada sobre a areia, vem uma forte chuva, vem um vento e ela desaba. Por quê? Porque ela está sobre a areia, não a base. Mas você pode ser este justo do Salmo 1. Você pode ser bem-aventurado e você pode ter a bênção de Deus para tudo aquilo que você vai fazer, para tudo aquilo que você vai realizar. Se eu posso te dar um conselho, o conselho que eu te dou é, siga o caminho do justo. Foge do caminho do ímpio, foge da mesa dos pecadores, não fique na roda dos zombadores. Cuidado, você é fruto das 5 pessoas que estão à sua volta, que você está ouvindo, que estão te influenciando. Talvez você precise mudar de mesa, talvez você precise trocar de amigos para que a sua vida avance. Escolha pessoas que não são ímpias. Ímpio aqui é aquele que não teme a Deus, não ama a Deus, não anda segundo os caminhos do Senhor. Cuidado com aqueles que são pecadores, estão indo por um caminho de pecado, o salário do pecado é a morte, e estão querendo te arrastar por um caminho que é um caminho de destruição e morte. Cuidado com os zombadores. Eles zombam de tudo, zombam de tudo. Zombam de Deus, zombam da fé. E quantas vezes eu atendi pessoas e conversei com pessoas que ficaram com receio de tomar a decisão certa por causa dos zombadores. Não dê atenção aos zombadores. Não fique no meio deles. Não permita que eles contaminem também a sua boca, para que você não seja como eles. Então não se assente nessa roda. Assente em rodas que vão contribuir com o seu crescimento, rodas que vão levar você para o próximo nível, rodas que estão falando coisas boas, que te edificam, como o apóstolo Paulo vai dizer. Que você esteja ouvindo, sim, aquilo que vem do alto, aquilo que é bom para você. Não palavras que são palavras de zombaria, não. Que você ouça aquilo que vai agregar, que vai te abençoar, que vai ajudar você a chegar onde Deus tanto quer. Eu quero declarar que você é este justo do Salmo 1. Então siga a orientação desse salmo belíssimo. Eu gosto muito dele. Quero abençoar hoje aqui a sua vida. E se Deus permitir, no próximo sábado nós estaremos juntos aqui com você. Não desligue, não mude de canal, continue conosco. Nós temos agora uma palavra com a pastora Eliane e um testemunho que vai edificar muito a sua vida. Deus te abençoe. Se Deus permitir, no próximo sábado eu te encontro aqui.
mesmo lugar, mesmo canal, mesmo horário, com uma palavra de Deus para o seu coração. Deus te abençoe. Essa foi mais uma palavra ministrada pelo nosso pastor Walter Procópio. E agora nós temos uma palavra direcionada a você, mulher, no quadro Royal Sister, com a nossa pastora Eliane Procópio. Olá, Jesus abençoe a sua vida. Eu sou a pastora Eliane Procópio, pastora do Ministério de Mulheres Royal Sisters, da Igreja Batista da Lagoinha, aqui em Uberlândia. Que alegria ter você comigo nesse dia, no quadro A Mesa, um lugar de cura e transformação. Quero deixar uma palavra no seu coração, que está aqui no livro de Efésios 2:10. Diz assim o texto: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Para que eu e você fomos criados para andar nas boas obras. Deus nos criou para fazer o bem. E olha que interessante a parte B do versículo: preparou de antemão para que andássemos nela. Deus, quando sonhou comigo e com você, Ele já tinha um plano. Ele já tinha um plano para cada um de nós. Muitas vezes nós achamos que nós não temos um propósito, que estamos nesse mundo apenas por passagem, mas isso não é verdade. Deus, antes da fundação do mundo, Ele sonhou com você e o sonho dele para você é bom, é perfeito e é agradável. Sabe, a importância de nós descobrir o nosso real propósito, de viver uma vida em um propósito em Deus. E eu queria compartilhar com você aqui sobre Moisés. Moisés, ele descobriu o seu real propósito. Ele era o príncipe do Egito e ele passou de príncipe do Egito para um pastor no deserto. Porque ele entendeu que o propósito dele não estava naquela posição que ele ocupava como príncipe, mas estava pastoreando o povo de Deus no deserto. Ele preferiu sair do palácio para estar no deserto, porque sabe o que importa? O que importa não é o local, o que importa não é o status que nós alcançamos, o que importa é se a presença de Deus está conosco. E Moisés, ele reconheceu que essa presença gloriosa tinha um propósito na vida dele, e ele abriu mão de tudo para viver um propósito em Deus. E você? Qual é o seu propósito? Você sabia? Você tem algo específico para você fazer aqui nessa terra. Nós estamos aqui apenas de passagem, mas eu e você, nós temos algo que Deus já colocou no meu coração e no seu coração. O livro de Jeremias 29:11 diz assim o texto: pois eu bem sei os planos que eu estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar o futuro e uma esperança. O texto continua dizendo assim em Salmo 139:16. Os teus olhos viram a minha substância ainda uniforme, e no teu livro todas essas coisas foram escritas. Quando ainda nós éramos uniforme, quando nós ainda informe, quando nós ainda não tinha um nome, não existíamos, Deus já tinha um plano para mim e para você. Então, nesta manhã, que você possa se posicionar em Deus, se posicionar naquilo que Ele tem chamado você para fazer. Talvez você já sabe até qual é o seu propósito, mas devido a alguma situação, alguma circunstância, você parou no meio do caminho. E hoje é o dia de você não mais ficar parado, mas avançar em direção ao som, à voz de Deus. E eu creio que grandes coisas o Senhor fará por você, através de você. Algo lindo vai acontecer. O livro de Provérbios 3:5 diz assim o texto: confia no Senhor de todo o teu coração
e não te estribes no teu próprio entendimento. Se você confiar nele, se você colocar os seus sonhos, os seus projetos nele, você vai desenvolver um relacionamento tão profundo em Deus que a voz dele vai direcioná-los o que realmente você tem que fazer. Isso é pensar e refletir nisso, é tão importante, porque aí nós vamos parar de viver uma vida tão ativista, fazendo uma coisa e outra, mas sem propósito, que não nos levará a lugar algum. O importante é você fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Ele colocou dons e talentos dentro de você. E se você for fiel nos dons e nos talentos que Ele já liberou sobre você, sobre o muito, Ele vai te colocar. Amém? Que nesse dia essa palavra possa fazer sentido ao seu coração. Que essa passagem de Moisés seja uma inspiração na sua vida. Que você, assim como Moisés, não importa o lugar onde você vai servir, o que importa é quem você irá servir. E em nossa vida, nós só temos um Deus, o qual nós devemos servir. Amém? Que Deus abençoe você. Eu espero por você todos os sábados aqui no quadro A Mesa, um lugar de cura e transformação. Um beijo em seu coração. Venha fazer parte dessa família com a gente. Nós temos cultos todos os domingos, amanhã às 9 horas da manhã, também às 6 horas da tarde. Hoje tem culto a partir das 5 horas da tarde para os jovens, para os teens, e também às 7 horas da noite para todos os jovens. Às terças e sextas-feiras, às 7h30 da noite tem culto, e também às quartas-feiras tem culto a partir das 4 horas da tarde. Tem culto sempre para você fazer parte dessa família com a gente. A gente espera por você aqui em Lagoinha, Uberlândia. Programa Imagine. Oferecimento Freeway Amortecedores e Auto Center. Cuide do seu carro com quem entende. Rede Valorize, a rede que mais cresce no Brasil. E celebre eventos e decorações. Criatividade com inovação. Você que não tem plano de saúde ou que tem, mas quer economizar, assine agora o RV Mais Saúde e comece a usufruir. São mensalidades a partir de R$ 16,65. Assine agora RV Mais Saúde, o cartão que você conhece e confia. Celebre eventos e decorações. Conheça a melhor opção em decoração e eventos de Uberlândia. Uma empresa de locação de móveis para decoração. A maior estrutura disponível para você. A Celebre atende as principais empresas da região e está presente nos maiores eventos da cidade. Temos um showroom capaz de receber decoradores e montadores de festas de Uberlândia e região. Celebre Eventos e Decorações. Rua Montreal 1025 Tibere. WhatsApp 34999910072. Você conhece a Freeway, o auto center mais completo de Uberlândia. Quem é apaixonado por carro, cuida com a Freeway Amortecedores e Auto Center. Freeway é tradição em Uberlândia. Os profissionais mais capacitados do mercado estão na Freeway. Faça manutenção no seu veículo com quem realmente entende. Se tá na hora de fazer a revisão do seu carro, tá na hora de correr para Freeway Amortecedores e Auto Center. Floriano Peixoto, 3152. Na Gera Trafo Transformadores oferecemos soluções de energia confiáveis e personalizadas para impulsionar o seu sucesso. Junte-se a nós e garanta a potência necessária para o crescimento do seu empreendimento em todas as cidades e no campo. Seu negócio merece a excelência da Gera Trafo Transformadores.